submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Boa noite, meus irmãos. Voltamos e podemos, com grande alegria, compartilhar mais uma vez a palavra com todos vocês. Agradecemos mais uma vez as nossas famílias que estão aí assistindo, a Igreja Cristo é Vida, bem como outras famílias que sempre estão nos prestigiando, assistindo aos nossos programas, aos nossos vídeos e mensagens, aos estudos que nós dispomos aí no YouTube. Muito obrigado, agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês e que Deus possa nos abençoar juntamente. Nessa noite, eu quero compartilhar a palavra com vocês, uma sequência de estudos que estamos tendo agora em Tiago, tá? Não é uma sequência capítulo e versículo por versículo, mas é uma sequência em Tiago. E eu quero começar esse nosso estudo de hoje pensando e perguntando para vocês se alguma vez na casa de vocês já perderam o controle da televisão ou o controle de algum aparelho e ninguém sabia onde estava e todo mundo procura e fica aquela necessidade, um programa, algo que vocês querem ver naquela hora e o tempo está passando e o controle desapareceu, sumiu. Ou quando você tem o controle na mão, mas aí por alguma razão, talvez como eu e alguns de nós, não sabemos utilizar todas aquelas teclinhas, né? Antigamente era volume, canal, liga e desliga, né? Agora tem tantos recursos, de repente nós nos perdemos, né, em utilizar os controles e aí não sabemos utilizar bem o controle. Ou mesmo estamos usando, de repente acaba a pilha, né, do controle. E quando acaba a pilha a gente ainda insiste, fica apertando forte para ver se vai resolver alguma coisa, mas na verdade não resolve nada porque está sem bateria, está sem a pilha. Bem, são situações que estão envolvendo o controle. E hoje eu quero falar não sobre o controle remoto, né, o controle de um aparelho, mas o controle da língua. E Tiago, ele vai falar sobre o controle da língua e qual a importância sobre isso, né, o controle da fala, o controle do que nós falamos. Isso eu quero compartilhar com vocês, com a igreja, com cada um de nós nessa noite, tá? O texto de Tiago, ele fala sobre alguns aspectos da nossa vida cristã muito práticos, ele é muito importante nesse sentido.
E eu quero então iniciar olhando para Tiago, depois nós vamos ler um texto em Mateus, que é paralelo a esse aqui, que nós vamos ler, mas eu quero começar no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, nós vemos aqui que ele está escrevendo as 12 tribos, que alguns vão atribuir essas tribos ao Israel de Deus, à igreja. Da mesma forma também, nós vemos que pode estar relacionado a uma visão escatológica, alguns aplicam também dessa forma. Mas eu quero me ater inicialmente a esse grupo chamado da dispersão. Então, quando Tiago escreve para esses irmãos dispersos, ele dá orientações em como eles deveriam viver na dispersão. Hoje nós somos chamados também, os peregrinos, aqueles que vivem dispersos no mundo. Nós estamos no mundo e nem somos do mundo. E aí, uma das preocupações do apóstolo Tiago foi no linguajar, foi nas palavras, em como eles realmente deveriam falar. O capítulo 1 ainda, o versículo 19 diz: Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então ele dá uma ênfase na questão da fala, da linguagem, da comunicação, com uma certa preocupação com os irmãos, e eu penso, logicamente, que é pelo testemunho na forma do falar, na forma como eles deveriam falar. Bem, tendo pensado nesses aspectos aqui, que já mencionamos em Tiago, nós queremos fazer então a leitura de um texto paralelo. Antes eu quero ler ainda mais um texto ainda em Tiago, no capítulo 2, tá? Capítulo 2, do versículo 14, introduz a questão aí da fé e obra, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, ele já está fazendo essa comparação de obras e fé. E nós entendemos que a fala, que a nossa língua, o nosso falar, tem a parte das obras. E no estudo que nós vamos ver, ele vai fazer esse contraste, né? O que nós falamos e condiz com a fé que nós temos. Então, Tiago questiona isso, a nossa fé e as nossas obras. E entre essas obras, uma delas é o que nós falamos e como nós falamos. Agora sim, vamos ler o texto lá de Mateus capítulo 12. Então você pode procurar aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 12, tá? Nós vamos ler alguns versículos aí, versículo 33 em diante, Mateus 12, a partir do versículo 33. Diz assim na minha versão: Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Bom, esse texto que eu falei que é paralelo ao texto que nós vamos de fato estudar, que é lá em Tiago, tá? Apenas puxei aqui para nós introduzirmos ainda esse estudo de hoje. Ele fala sobre nossas palavras, elas podem nos salvar, nos justificar, ou elas podem nos condenar, podem nos levar para o inferno. Veja bem, essa é a palavra do Senhor Jesus, que naturalmente foi aprendida por Tiago. Vamos olhar então em Tiago, o texto que de fato nós vamos nos deter hoje. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Então, procure aí na sua Bíblia, Tiago, capítulo 3. Do versículo 1 até o versículo 12. Eu não vou fazer a leitura
total do texto de uma vez. Nós vamos ver esse texto por partes até chegar finalmente no versículo 12, tá bem? Então, aqui nós vamos encontrar, em primeiro lugar, Tiago ele fala de si mesmo e dos mestres, ele se inclui no meio desses mestres. O versículo 1 diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então ele fala aqui sobre os mestres, ele aconselha a nem todos se fazerem mestres, e ele diz, nós, né, ele se inclui aqui, havemos de receber maior juízo. Então ele se inclui entre os mestres aqui. Por que que esses mestres recebem mais, ou maior, mais severo juízo, melhor dizendo? Primeiro porque, quando se diz mestre, dá a ideia de que eles têm conhecimento maior. Tem mais conhecimento. Eles não são discípulos, não são alunos, são professores, são mestres. Portanto, em alguma situação da vida, eles serão mais cobrados, mais exigidos do que outros, do que aqueles que são alunos, porque conhecem mais e também porque comunicam mais. Tá? Eu, como pastor, me vejo nessa situação, porque muitas vezes eu estou dando estudo, estou pregando, enquanto isso os irmãos estão sentados no banco, ou mesmo agora, como vocês estão em casa, vocês estão apenas sentados ouvindo. Então, quem está se comprometendo sou eu que estou falando. Então, comunica mais. Então, pelo fato de que é mestre, comunica mais. Em terceiro lugar, além do fato de, por ser mestre, comunicar mais, também ele convence mais. Então, olha só, ele conhece mais, ele comunica mais e ele convence mais. Os mestres, eles têm como característica, né, são líderes, eles têm como característica de conduzir o povo, de influenciar, de ensinar e levar as pessoas a viverem, a fazerem de acordo com aquilo que eles estão ensinando, tá certo? Então o mestre, ele ensina, o mestre é aquele que está ali para comunicar e ele então está para convencer as pessoas. Então por isso eles estão sujeitos a maior juízo, estão sujeitos a um julgamento mais severo. Tá? Eu quero então combinar essa ideia que nós vimos aqui até agora com Lucas capítulo 12. Você pode procurar aí também uma palavra do Senhor, uma palavra do nosso Senhor lá em Lucas, tá? Lucas, o capítulo 12. Vamos ler apenas um versículo. Você pode procurar aí na sua Bíblia, é o versículo 48. Lucas capítulo 12. O versículo que eu vou ler aqui é somente o versículo 48, tá? Na minha versão diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão, muito mais lhe pedirão. Então aqui é o princípio, né? Aquele que recebe muito, muito é cobrado. Agora com isso, nós devemos tomar o cuidado para não nos contentar com uma vida de alguém que não quer ter o conhecimento, porque também nós pecamos sobre isso. Se Deus nos dá tantos recursos de sabedoria, para que nós vamos nos deter em viver uma vida rasa, em uma vida mesquinha, do ponto de vista da sabedoria, do conhecimento de Deus, da intimidade, da proximidade com Deus. Então, esses mestres, onde Tiago se inclui, voltando lá para a carta de Tiago, eles conhecem mais, eles comunicam mais, eles convencem mais e, portanto, eles serão cobrados mais. Tá? Em segundo lugar, Tiago, então, ele vai sair do contexto dele e vai ampliar em termos de comunicação, em termos de fala, em termos de língua, em termos de linguagem. Ele vai ampliar. O versículo 2 nos dá essa dimensão pela qual ele, então, amplia o que ele está abordando aqui. Veja lá comigo, versículo 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear
todo o corpo. Então ele já no versículo bem no início fala, porque todos tropeçam. Ele está incluído, eu estou incluído, você está incluída nesse todos, né? Paulo vai falar lá em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. João, lá na carta em 1 João, ele vai falar que aquele que diz que não tem pecado torna-se mentiroso e, portanto, pecador. Então, todos de fato pecaram e todos estão sujeitos. E aí ele então se engloba e agora o assunto muda. Não é mais só os mestres que estão sujeitos a um juízo maior, mas todos nós agora envolvidos nessa questão do falar, nessa questão da comunicação, nessa questão da língua, tá? E a partir daí, então, nós vamos ver quatro atitudes no que diz respeito ao falar. Versículo 3 em diante, tá? Do versículo 3 em diante. Primeira ilustração, primeiro exemplo que ele vai colocar aqui para nós é o freio na boca. E eu vou falar vou denominar o freio da boca como calar. A primeira atitude no falar, que nós temos que tomar cuidado por conta do juízo de Deus, é calar. A atitude de ficar calado, calada, essa é uma atitude muito importante. Versículo 3 diz, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Colocar freio na boca. A ideia é essa. É claro que, até olhando para o contexto imediato, né, ele vai falar sobre o navio, aí está falando sobre conduzir, o animal conduzir o navio, mas o navio não tem boca, né? Então, vamos pensar primeiramente aqui no freio na boca. O que é um freio na boca? O freio na boca é, fique calado. Fique calado. A Bíblia diz, né, lá em Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Devemos ficar calados em muitos momentos e muitas vezes isso é importante para nós. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O próprio Senhor Jesus, em muitos momentos, inclusive em momento de suplício, né, estando ali sendo açoitado, estando sendo castigado, em muitos momentos difíceis ele não abriu a boca, ele ficou calado. Mas por que devemos ficar calados? Jesus ficou calado, para que não saia murmuração da nossa boca, para que não saia mentiras da nossa boca, para que não saia malícia da nossa boca, para que não saia gritaria da nossa boca. Então, muitas e muitas vezes nós devemos exercitar a nossa língua no sentido de colocar freio, no sentido de parar, no sentido de ficar totalmente calado. Precisamos então tomar essa atitude no falar por conta do juízo de Deus. A segunda atitude que nós vamos ver aqui é a atitude de conduzir. Primeiro, calar. Segunda, conduzir. Versículo 4. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Um pequeníssimo leme conduz. Então vejam só, aqui fala sobre conduzir, né? Então nós devemos aprender a, como um timoneiro, conduzir esse leme, para conduzir todo o navio. Administrar a nossa língua. Não é falar e depois que falar, colocar a mão na boca, já falou. Nós devemos tomar o cuidado com o nosso falar antes mesmo de falar. Ou, na verdade, conduzir, né? Dirigir a nossa língua. Sermos pessoas com raciocínio lógico, né? Não sermos precipitados no falar. Termos uma condução sobre aquilo que nós falamos. Está no comando da nossa língua. Educar o nosso linguajar. Irmãos, o que nós falamos muitas vezes, repetimos muitas vezes, isso vai fazer parte do nosso vocabulário. Faz parte. Então, nós temos que controlar, conduzir, né? Educar
a nossa língua naquilo que ela vai falar. Isso é muito importante, como um timoneiro que conduz o leme, que conduz o navio. E nós, como nós estamos com relação a isso, né? Tomar conta, conduzir, educar naquilo que nós falamos a nossa língua. Em terceiro lugar, nós vamos falar agora sobre outra ilustração. Esse é um texto maior, versículo 5, 6, 7 e 8, que vai ali abranger o mesmo assunto e é importante nós tratarmos deles juntos, tá? Então, primeiro é calar, depois é conduzir e em terceiro lugar é controlar. Controlar. Versículo 5 em diante. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Vamos parar aqui para introduzir a ideia de controlar, tá? Nós precisamos, quando eu falo de controlar, é colocar a língua no seu devido lugar. Parece que é essa a ideia, porque aqui a língua, ela se gaba de grandes coisas. A língua, ela, embora fique escondida na boca, embora seja um instrumento pequeno no nosso corpo, né, seja um órgão pequeno, mas ela se gaba de muitas coisas. Tá? A ideia aí de se gabar é que ela se engrandece. Ela coloca, embora escondida, ela coloca o foco. Né? Ela diz, eu sou mais importante no corpo. Ela se gaba. Então, a língua ela precisa ser abatida, ela precisa ser controlada no sentido de nós apagarmos como quem apaga uma fagulha, né, que quer se tornar um grande incêndio para incendiar uma floresta, quer fazer algo de dimensão imensa e a gente diz, não, volta aqui, espera aí. Então, nós temos que controlar. A ideia é essa, de controlar, de colocar a língua no seu devido lugar para que ela não se gabe de ter feito grandes coisas, principalmente quando, a partir do versículo 6, nós vemos o que coisas são essas que ela se gaba de fazer. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas no inferno. Tá? No inferno. Em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves e répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Tudo tem sido domado pelo gênero humano. Versículo 8. A língua, porém, ninguém dos homens é capaz de dominar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Esse texto que nós falamos, ele define muito bem o que é a língua, né? O que ela realmente é e o que ela pode produzir. Pode produzir fogo, pode produzir cinza, pode produzir chama, pode produzir incêndio, pode produzir morte, pode produzir inferno. A língua, ela tem isso, então somente ela sendo controlada, colocada no seu devido lugar, para que ela não se gabe, para que ela não prevaleça sobre a nossa vida. Ela tem que ser, então, colocada sobre o devido controle. É isso que deve fazer. Extremo, aqui diz que ela coloca em risco, né, toda a existência humana, coloca em risco toda a existência, e essa existência aqui diz respeito não só aos seres humanos, mas é a toda a criação, a todo o universo. Parece que a língua, ela realmente pode destruir. Eu poderia então, agora, nesse momento, citar uma série de homens, de pessoas que através da sua fala, através dos seus discursos, né, líderes políticos, religiosos, conseguiram inflamar multidões e levar exércitos para a guerra, exterminar milhares de pessoas, tudo por conta de uma voz, uma palavra, uma língua que pode pôr em risco a existência da humanidade, né? Então, a grande necessidade que nós temos de controlar, colocar no seu devido lugar a nossa língua. Por que devemos controlar? Por que devemos, então, controlar a língua? Qual o objetivo maior disso? Bom, só quero relembrar o que nós já falamos anteriormente.
do versículo 1, nós devemos controlar a nossa língua por temor ao Senhor, por causa do juízo do Senhor. Então, por causa de Deus, por causa do temor de Deus e por causa do juízo de Deus. Devemos controlar a nossa língua por causa de nós mesmos, tá? Do versículo 2, 3 e 4, fala que ela coloca em risco o nosso corpo inteiro, como um leme pode colocar em risco um navio inteiro, como um cavalo sem freio pode colocar em risco pessoas, né, que estão no meio do seu caminho. Então, ou colocar em risco a si mesmo, podemos colocar assim. Então, primeiramente, devemos tomar cuidado por conta de nós mesmos. Quando nós vemos uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que é falastrona, uma pessoa que é murmuradora, ninguém fala, lá vai a língua que murmura. Ninguém fala, lá vai aquela língua que mente. A língua que está escondida, ela contamina o corpo todo. É o que diz a palavra de Deus. Então, quem é visto é a pessoa. Então, devemos controlar a nossa língua por causa do nosso caráter, por causa da nossa pessoa, por causa do corpo todo. Nós temos que aprender a controlar a nossa língua. Mas não só por causa de Deus, por temor a Deus, pelo juízo de Deus, não só por causa de nós, por causa da nosso caráter, né? Não só por nossa causa, mas também por causa das pessoas. É o que diz aqui a partir do versículo 5 até o versículo 8, né? Que fala em uma floresta que pega fogo. Então, por isso devemos tomar todo cuidado por causa de Deus, por causa de nós mesmos e por causa das pessoas que podem sofrer por conta da nossa língua. Bem, e para terminar, para concluir, do versículo 9 até o versículo 12, nós temos então a quarta atitude. São 4 atitudes que eu falei, né? Então, a quarta atitude é contrastar. Veja lá comigo, versículo 9 até o versículo 12. Diz assim na minha versão: por ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos ao homem feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui ele está falando sobre contraste, são ilustrações de contraste. Basicamente ele fala sobre a fonte, a água, sobre a árvore e o fruto. E ele fala que compare isso. Por que comparar? Porque veja comigo no versículo 10, lá pelo meio diz assim: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou seja, não é conveniente que uma boca fale louvores a Deus e essa mesma boca amaldiçoe o ser humano que foi criado à imagem de Deus. O que isso acaba evidenciando? Isso acaba evidenciando uma fraqueza na fé, uma falha na fé. Por quê? Porque a pessoa louva a Deus como se conhecesse esse Deus maravilhoso, mas ele ignora, esnoba, maltrata, maldiz aquele que foi criado à imagem de Deus. Ele não consegue reconhecer na pessoa o próprio Deus que o criou. Então, na verdade, essa pessoa que está ali com a boca louvando a Deus, não está louvando a Deus, porque não conhece esse Deus. É uma fraqueza, uma falha na fé. E é o que o apóstolo Tiago ele vai fazer aqui essa comparação. Então, como o Tiago sugere, faça aqui uma comparação. Faça essa comparação para verificar se o que você fala condiz com a fé que você tem. Se as suas palavras, ela é conveniente, porque como o próprio Tiago questiona aqui no versículo 10, não é conveniente, irmãos, que uma fonte jorre a água doce e a água salgada ou amarga, ou que a árvore que é de um fruto produza outro fruto. Essa é a comparação que ele faz para que nós avaliemos como nós estamos falando, o que nós estamos falando. A água, ela é muito importante. Israel entendia o que era isso nas fontes. Lá haviam muitos montes, né, onde havia monte até que às vezes ficavam encobertos por nuvens. Eles dependiam da chuva sobre aqueles montes e aquela água ia encontrar frestas e lá embaixo ia sair em forma de fonte. A água saía em forma de fonte. E para eles era assim que a água vinha
das fontes, da água que vinha das nuvens e caía nos montes. E para eles era comum e muito importante a fonte. A fonte saciava, refrescava, dava vida, produzia os frutos, né? Dava água para o animal para que eles pudessem ter suas crias, seu alimento, suas peles. A água era muito importante. E as nossas palavras são comparadas a essa água viva que é importante para a nossa vida e para a vida das pessoas de maneira geral. Comparado a um fruto. O que é um fruto se não é algo que nutre, que tem as suas vitaminas, os seus minérios? O que é um fruto se não é algo que é suculento, que é gostoso, que tem múltiplos sabores, diversificam em sabores, né? Azedo, doce, e aí são esses vários sabores que dão assim um valor especial a todos os frutos. Bem, como está o sabor, a nutrição das suas palavras? Cabe aqui então vocês, eu, todos nós percebermos e analisarmos como está aquilo que nós falamos. Muito bem, é preciso muitas vezes calar, é preciso muitas vezes conduzir, dirigir a nossa língua, nossa fala. É preciso muitas vezes controlar, fique no seu lugar, sua língua, né? Controlar. E sempre será preciso você comparar, contrastar como está a sua fala. Você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, irmã, tio, avô, avó, você é como um mestre, é como um mestre. E Deus vai cobrar de tudo que você ensina, tudo que você fala. Aprenda a controlar a sua língua, cale, conduza, controle para o seu bem e para o bem da humanidade. Faça sempre um exame, sempre examine o que você está falando, faça um contraste, veja se o que você diz, que você fala, é de acordo com a fé que você tem. O Deus que você crê impulsiona você a olhar para o próximo e tratá-lo de forma correta. Então examine também essa parte daquilo que você fala. E eu quero então fechar, concluir com um salmo, um versículo de salmo, Salmo 141. Para fechar esse nosso estudo, eu quero que você leia o Salmo 141. Nós vamos ler apenas o versículo 3. Salmo 141 diz assim: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Que Deus lhe dê habilidade para calar, controlar, para avaliar a sua linguagem e os seus idiomas. Que Deus assim abençoe a forma que você fala, não o idioma, mas a forma que você fala. Que Deus abençoe assim cada um de nós. Amém. Então, irmãos, concluindo o nosso culto de hoje, nós vamos orar. Os avisos simples, né? Próxima quarta-feira, culto da família através do Zoom, e na sequência do domingo segue as atividades, bem como dos grupos da igreja estão devidamente ordenados e orientados. Então nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor para essa semana e agradecendo também, pedindo a direção dele sobre as nossas vidas pelo desafio da sua boa palavra. Como peregrinos que nós somos, como Tiago diz, que nós aprendamos a usar a língua, a falar no mundo onde nós estamos inseridos. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos juntos, como família, reunidas em casa, atentando à Tua boa palavra, no culto do Senhor. Agradecemos. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos abençoe, Pai. Que nenhum de nós percamos a oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá de avaliarmos a nossa língua, de avaliarmos o nosso linguajar,
de, ó Deus, aprender a ficar calado, de aprender, ó Deus, a controlar, de aprender, ó Deus, a contrastar, a avaliar as coisas que nós falamos. Ajuda-nos, Senhor, porque estamos numa peregrinação neste mundo e queremos, no final, ó Deus, ser aprovados pelo Senhor, ser justificados pelo Senhor também naquilo que nós falamos perante todos. Ajuda as nossas crianças, adolescentes e jovens, Pai, cada casal, cada família, cada um de nós. Conduz-nos, Senhor, segundo a Tua boa mão. Dá-nos uma semana abençoada e frutífera e guia-nos sempre, sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam reais e presentes sobre nossas vidas, nesses dias, até a gloriosa vinda do Senhor. Em Teu nome mesmo, Pai, é que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Que Deus vos abençoe.